Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 53 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a origem da rosa dos ventos. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no espaço, identificando a mudança de direções devido à utilização da rosa dos ventos. Então, para início de conversa, quarto ano, na nossa aula de hoje, nós continuaremos a ver sobre as formas de movimentação e as influências na nossa vida cotidiana. O ser humano, ele tem a necessidade de se localizar no tempo e também no espaço. Por isso que ele criou tecnologias para facilitar a localização. E nós veremos um pouquinho mais sobre a criação da rosa dos ventos. E qual que é a principal origem, da rosa dos ventos? Ela foi advinda de uma época das grandes navegações. A rosa dos ventos, ela é um instrumento que desempenha um papel nas navegações e utiliza também a navegação geográfica, a localização geográfica, sendo utilizada para auxiliar a localização, determinando o corpo ou objeto em relação ao outro, além de facilitar a visualização com o balanço da embarcação. Então, ela surgiu lá nas grandes navegações e ela foi fundamental para traçar as novas rotas, dos marinheiros. Vamos voltar um pouco no tempo. Para vermos a obra meteorológica de Aristóteles. Isso lá no ano de 3084 até 3022 antes da era cristã, antes de Cristo. Então, nela há uma parte dedicada aos ventos da região da Grécia, como indicado na figura ao lado. Então, aqui a gente tem como se fosse uma rosa dos ventos bem antiga, feita pelo filósofo, Aristóteles. Então, a gente vai ter aqui o vento norte, vamos ter vento sul, ventos a oeste, apelitos, que era também o vento leste, tá bom? Então, eles se identificavam, justamente quem está velejando, está em alto mar, tem que tomar o quê? Todo um cuidado com a questão meteorológica, a questão do tempo. Vai chover, não vai chover, vai ventar, não vai ventar. Então, tudo isso era designado como vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste e vento leste. Então, aqui a gente já tem mais ou menos uma definição como que seria a rosa dos ventos. Então, a gente já tem bem definido aqui o norte, o sul, aqui como se fosse o nosso planeta dividido, certo? O círculo polar ártico, o círculo polar antártico. Então, tudo isso era uma localização, digamos assim, mundial, certo? Como se fosse uma bússola gigante. E aqui vai ter os nomes em grego, que vão também ser nomes de deuses dessa antiguidade da Grécia. Mas eles já tinham esse conhecimento, eles já tinham essa ideia. O Aristóteles, ele já tinha criado, já sabia mais ou menos que aqui seria o norte, que aqui seria o sul, e por isso que foi desenvolvido essa questão da rosa dos ventos. Então aqui a gente tem um esboço da primeira rosa dos ventos, que foi criada pelo Aristóteles. E nessa época, os ventos eles eram associados a outras referências do deslocamento, ou seja, um deslocamento do Sol, fazendo uso das posições do Sol nos solstícios e no limite do círculo ártico ao norte. Também eram usados no sentido do equinócio, nos polos nos quais mais tarde darão origem aos pontos cardeais, certo? Então aqui a gente tem, voltando só um pouquinho, aqui já está determinado vento norte e vento sul, mas ainda não existia o chamado ponto cardeal. Então eles se localizavam pela questão dos ventos e pela questão também da posição solar, da posição do nosso Sol. E a formação da rosa dos ventos
a partir dos pontos cardeais e seus intermediários. Quem que são os intermediários mesmos? São os pontos colaterais e os subcolaterais, que têm o intuito de definir as diferentes orientações para onde se apontam em diferentes direções. Então, como a gente viu, tem o norte e o sul, mas às vezes tem aquele pontinho que ele não está apontando bem para o norte ou bem apontando para o sul. Então, a gente sabe que vai ter os pontos colaterais, que está entre um e o outro. E também os subcolaterais, que vai ser essa divisão, né, entre os pontos colaterais e os cardeais. E vamos ter também os principais pontos. Então, os conhecidos, né, que vocês já sabem. Os cardeais é o norte, representado por N, sul por S, leste por E e oeste pela letra W, justamente por uma nomenclatura que vem da língua inglesa, né, East e West. Vamos ter os pontos colaterais, que seria o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. E também conhecidos como os pontos subcolaterais, que é o nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, nordeste, sudeste, oeste, sudeste e oeste, sudoeste. Então a gente tem ali as principais letrinhas e também percebam que nos pontos subcolaterais são mais letras que são empregadas, como o nordeste, representado por NNE, o sudoeste, SSE. Então, tudo isso muda na nomenclatura para os navegadores, né? Não precisarem escrever também por extenso, né? Norte, sul, leste, oeste. É abreviado apenas pelas letras, para ficar mais fácil mesmo essa localização e também a visualização deles. E a história dessa Rosa dos Ventos? Ela foi inventada aproximadamente ali no século XIV, mais ou menos. A Rosa dos Ventos, ela foi um instrumento de função cartográfica, tendo uma origem nas navegações pelo mar Mediterrâneo e sendo utilizada a partir da movimentação dos ventos do local. As direções dos oito ventos principais e dos 8 ventos também secundários. Há também os 16 ventos complementares, totalizando 32 direções. Então, os que a gente mais utiliza geralmente é norte, sul, leste e oeste, né? 4 pontos cardeais. Mas, na verdade, se formos estudarmos bem sobre localização, a gente vai ter 32 direções, pessoal. E, inicialmente, o instrumento ele tinha um formato, tinha um outro formato, mais tradicional. O que se conhece atualmente foi graças ao português, o Flávio Gioia, que no ano de 1302 ele alterou a bússola que era utilizada a bordo de uma embarcação. E dessa forma ele colocou a agulha nesse instrumento sobre um cartão e um desenho da Rosa dos Ventos. Então existia a bússola normal, que sempre estaria apontado para o norte, e também a criação da Rosa dos Ventos. Então que ele uniu o útil ao agradável. Então ele pegou aquela agulha, colocou em cima da Rosa dos Ventos e teve mais precisão sobre a localização, sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais também. E por que será que Rosa dos Ventos? Então a gente vai ter aqui, ó, a rosa, que é a expressão Rosa dos Ventos, surge devido à semelhança gráfica com os pontos cardeais e com as pétalas dessa rosa. Então a gente sabe que ela é toda pontiaguda, certo? Então ela lembra um pouquinho mesmo a flor que se chama rosa, por isso Rosa dos Ventos. E ventos, né? Por que será esse nome? Os ventos eles são classificados conforme a intensidade e também direção,
de acordo com a sua origem geográfica. Vocês lembram lá de Aristóteles, que ele já dava nome aos ventos? A eles são atribuídos nomes. Nada mais são do que deslocamentos de massas de ar entre uma região alta, de alta pressão, e uma região de baixa pressão atmosférica. O regime de atuação dos ventos, ele é determinado pela região geográfica e forma uma energia recebida do Sol. E ela é observada e também distribuída na localidade ou na determinada região do planeta. Então, eles já tinham também esse conhecimento dos ventos, a questão da localização pelo Sol, então eles só foram mesmo evoluindo, progredindo nas suas descobertas. E as cores das rosas dos ventos? Ela tem mapas que apontam que ela é mais colorida, outras que ela é mais uma cor mais neutra. Então, as cores das figuras, elas são supostamente o resultado da necessidade de clareza gráfica. Mais do que um capricho cartográfico, mais do que desenhar uma rosa bem bonita lá, era uma questão de necessidade da localização e de uma precisão também dessa localização. O desenho, ele deveria estar bem visível até a noite. Num navio balançando, a luz bruxante de uma lanterna, né? Porque daí você pensa, na parte da manhã a gente tem a luz do dia. Tranquilo, a gente vê aquele mapa, aquela rosa dos ventos. Mas e à noite, que você vai ter que utilizar uma luz de uma vela ou uma luz de um outro material para iluminar e para você ver aqueles pontos, para ver a sua direção. Então é bem difícil. Por isso que era a questão das cores destacadas na rosa dos ventos. Daí, então, os 8 pontos cardeais serem comumente mostrados na bússola por uma cor preta e outra cor, né, pode ser vermelha, que ressaltava uma cor sobre a outra. Em contraste com o fundo, os pontos representados, né, dos ventos secundários, eles são bastante coloridos em azul, verde, enquanto os demais ventos menores, eles são representados ou pintados geralmente de vermelho. Então a gente tem aqui, ó, aqui a representação de um vento norte, sul, leste e oeste da cor preta, certo? Uma cor bem destacada. Mas os subcolaterais aqui, norte e nordeste, a gente vai ter de vermelho, justamente para destacar, justamente o marinheiro, quem fosse utilizar a rosa dos ventos, ele deveria saber essa direção para onde o barco estava velejando. E além disso, pessoal, a rosa dos ventos, ela tem toda uma simbologia. Na atualidade, a imagem da rosa dos ventos, além de ter uma ligação com as ideias de localização, seja ela física ou até mesmo simbólica, essa figura ela está atrelada, relacionada a um símbolo por trás. Ela transmite a ideia de um desejo de boa sorte, de um rumo certo, de uma decisão, de uma boa escolha, da sorte de bons ventos, ou um desejo por alcançar novas direções na vida. Por esse motivo é que é muito comum que as pessoas escolham tal figura para fazer até mesmo tatuagens. Então, além da gente ver pingentes, até mesmo brincos, retratando a rosa dos ventos, também vai ter essa simbologia. E ela traz realmente o desejo de mudança, de bons ventos. Principalmente é isso que ela se relaciona. E eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham feito pequenas anotações. Até a próxima aula, pessoal!